Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, repercutir aqui, porque hoje é dia de Vasco, nosso Vascão encara o Volta Redonda e quero trocar uma ideia com vocês, né? O jornalista Jorge Nicola falou que membros da 777 entrou em contato com um jogador chileno. Será que a cereja do bolo vem do Chile? Família vascaína, a gente vai repercutir aqui. Mas antes, eu queria passar um recado aqui pra galera que é membro do canal. A gente vem ganhando aí alguns membros nos últimos dias. Muito obrigado pelo carinho. E aí, a gente fez aqui o grupo do WhatsApp do Vasco em Família. Então, a galera que é membro aqui do canal, vai lá na aba de comunidade pra se inscrever lá, pra entrar no grupo do WhatsApp, pra gente trocar uma ideia, pra vocês participarem das lives aqui também com a gente, trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Vamos repercutir, porque o Vasco hoje entra em campo diante do Volta Redonda, um jogo importante, eu venho falando aqui. É essencial que o Vasco classifique para as fases finais do Campeonato Carioca, pensando em entrosar o time, pensando em encarar jogos mais competitivos, mais difíceis e também, claro, classificar para a Copa do Brasil do ano que vem. Olha o clima desse jogo, família. Liga só. Aí, né? A torcida do Vasco realmente é fantástica, cara. Antes de a gente comentar um pouco sobre esse jogo, eu tava vendo os vídeos, né, da torcida do Vasco fazendo essa festa, né, recepcionando aí os jogadores do Vasco. Eu vi alguns comentários assim, poucos, né, falando, né, que eu acho que são comentários pertinentes, na verdade, né, mas dizendo que a torcida do Vasco tá carente de ídolos, né, porque tava muita gente ali procurando o Pedro Raul pra tirar uma foto. E, cara, eu vejo isso com muito bons olhos, porque vendo aquele comentário de ontem, né, do Abel Ferreira, falando dos jogadores do Palmeiras, falando que eles têm muita vontade de conquistar, de ser ídolo do clube, eu acho que isso é uma mensagem muito bonita, né, cara, que a torcida do Vasco passa para esses jogadores. O fato, não só o fato desses jogadores jogarem no clube que a gente tanto ama, mas passar uma mensagem que, ó, vocês nem entraram em campo direito, a gente já tá aqui apoiando, torcendo, né, dando todo o apoio possível. E aí eu acho que é uma maneira de passar essa mensagem que os jogadores do Palmeiras têm lá, né, jogadores que já estão há tanto tempo no clube. E é isso, cara, eu acho que esse é o caminho que a torcida do Vasco mostra para esses jogadores que estão chegando, a gente torcendo para que esses jogadores possam render esse ano e ficar bastante tempo no Vasco, porque esse é o caminho de se montar um time campeão, né? Ter sequência, ter tempo de clube, e aí chegando reforços pontuais. E essa atmosfera que a torcida, esse apoio que a torcida do Vasco traz é fundamental, porque hoje a torcida do Vasco está demonstrando carinho. E aí eu acho que ao longo do tempo, esses jogadores ficando, vai ser os jogadores que vão buscar uma maneira de retribuir, claro, conquistando títulos pro nosso Vascão. Então eu acho que mesmo esses comentários sendo pertinentes, né? A torcida do Vasco está carente de ídolos, eu acho que vale a pena esse apoio para demonstrar que eles estão em um grande clube do futebol brasileiro, que é o nosso Vascão, família vascaína. E falando do confronto de hoje, tem algumas situações que a gente tem que observar, claro, torcendo para que o Vasco ganhe os 3 pontos, evoluir, continuar evoluindo, pensando na sequência do ano, mas tem algumas situações interessantes para a gente observar, né? Vai ser a primeira partida do Jair, oficial, com a camisa do Vasco, que é um jogador que, na minha opinião, foi das melhores contratações aí do Vasco para a temporada. Eu venho colocando no meu ranking, né? Jair, Pedro Raul e Ivan. Coloco o Jair, por mais que não tenha vivido um bom momento no ano passado, é um jogador que já conquistou e já é provado em time grande. Então, por isso que eu coloquei o Jair aí no meu ranking como primeiro lugar. Então, um jogador que vai dar um salto de qualidade nesse meio campo. Não me agrada essa dupla de volante aí, preferia ver o Jair com qualquer outro nome
a gente vai ter aí a primeira oportunidade de acompanhar o Jair num jogo oficial. E um outro ponto que a gente tem que observar vai ser o Alex Teixeira, né, que vai ganhar sua primeira oportunidade também como titular aí no lugar do Nenê. Eu quero ver essa movimentação, como é que vai ficar do Alex Teixeira com o Pedro Raul, porque com o Pedro Raul, com o Nenê, o Pedro Raul tá tendo que se sacrificar, sair um pouco mais da área. Imagino eu, pelo Alex Teixeira ser mais novo, né, ter mais capacidade de recompor, o Pedro Raul vai ficar mais focado em ser centroavante na função dele. A gente espera ver o Pedro Raul marcar. Torcer para que o Alex Teixeira possa realmente contribuir tecnicamente. Não é possível que ele esqueceu de jogar futebol. Então quero ver o Alex Teixeira, claro, render hoje e que tenha também uma condição física melhor. Isso que eu tô torcendo também para ver o Alex Teixeira ao longo desse campeonato carioca se condicionar muito melhor do que foi que a gente viu no ano passado, porque a gente sabe que a parte física com certeza ajuda bastante ao cara a desenvolver o seu futebol. Então ver o Jair, ver o Alex Teixeira, torcer para que o Pedro Raul possa fazer mais a função dele ali de centroavante. É um confronto interessante para a gente ver mais uma oportunidade aí pra gente ver a evolução do Vasco. Vamos ter o Figueiredo como atacante pelo lado, o Peck, né, torcer para que Piton e Puma possam fazer grandes partidas. A defesa do Vasco é o Vasco caminhando em busca de ser competitivo no Campeonato Brasileiro. Falando agora de reforços, né, família vascaína, novela Capasso, parece que está tendo aí os seus capítulos finais, inclusive teve aí a Net Vasco destacou, né, um dos dirigentes do Atlético Tucumã dizendo que estava decepcionado aí com a postura do Capasso, né, por pedir para não jogar diante aí do Boca Juniors. Então o jogador quer vestir a camisa do Vasco. Outras informações dão aí que a negociação por parte financeira estava também emperrada, né? Porque o Vasco queria parcelar o valor em 2 vezes, o Atlético Tucumã queria receber esse valor à vista, mas parece que no final de tudo vai ser um final positivo, família vascaína, porque esse jogador quer vestir a camisa do Vasco. Fica difícil o Atlético Tucumã aí ficar tentando atrasar essa situação. Coloca o jogador aqui, ainda mais porque a proposta é por 50% do jogador, então o Atlético Tucumã também vai ter um percentual do atleta, então é interessante que ele venha para o Vasco, né? Vai ter mais visibilidade, é um projeto novo de um time mais competitivo. Eu acho que é interessante também para o Atlético Tucumã, então a gente espera contar com um Capasso aí para 2023, família. E falando em reforço e cereja do bolo, a gente sabe que o Vasco tem algumas posições aí para contratar, para reforçar, e aí eu queria trazer aqui o Jorge Nicola, que ontem na sua live estava trocando uma ideia com a galera, um jogador que foi oferecido para o Corinthians, mas ele imagina que esse jogador também foi oferecido para o Vasco, já que o Vasco foi assistir o Milionário jogar, segundo as informações dos jornalistas que cobrem o Vasco, né, fala que o Vasco foi lá observar o zagueiro, né, o Linas, mas quem sabe possa pintar aí uma observação nesse jogador que é muito talentoso aí, que é o Daniel Ruiz. Liga só. E depois Deportivo Pereira e Milionários. Tem um jogador do Milionários que foi oferecido ao Corinthians. Eu imagino que esse cara possa ter sido oferecido também para o Vasco, né? Porque como é que trabalha um empresário? Ele pega lá, eu quero que esse jogador vá para o Brasil, né? Então, quais são os clubes para os quais eu posso oferecer? Então, eu acho natural que se esse cara for oferecido para o Corinthians, tenha sido oferecido também para o Vasco. E é de fato um camisa 10, estou pegando o nome dele aqui nos meus arquivos, nos meus alfarrábios, Daniel Ruiz, meia colombiano, 21 anos de idade, é o camisa 10, vamos dar uma checada aqui, ó, pera aí. Daniel Ruiz. Porque assim, se o Vasco vai analisar, vai ver um jogo do Milionários em loco, acho que pode ser por causa desse cara aqui, ó, o camisa 10 do time, atacante, é um ponta esquerda, é tipo do jogador que o Vasco também precisa. O Vasco busca um camisa 10, um meia atacante, busca um ponta esquerda, um zagueiro e um volante. Última temporada de 57 jogos, 9 gols e 5 assistências, tá? Tem 21 anos de idade. Jogou no Fortaleza, mas não é no nosso Fortaleza, no Fortaleza da Colômbia, tá? Então esse é um jogador que foi oferecido ao Corinthians, o Corinthians não se animou muito. Talvez por falta de grana, enfim, mas imagino que como o Vasco mandou representantes para assistir ao jogo do Milionários, imagino que possa ser esse o cara, tá? Tá aí, família, como o Jorge Nicola viu aí, né, um jogador de 21 anos, muito jovem, esse nome já foi cogitado no Vasco em outras ocasiões, né, e eu acho um jogador muito interessante. Assisti ele jogar poucas vezes, né, vi ele mais de perto naqueles confrontos contra o Fluminense na pré-Libertadores, se mostrou ali, o Jorge Nicola até comenta que ele é um atacante pelo lado, e não acho, cara, eu acho que ele é um meia esquerda da moda antiga, né, um camisa 10 geralmente que joga ali, que flutua pelo meio, acha os atacantes, tenta botar na cara do gol, bate bem na bola, é habilidoso, é um jovem jogador. Então, seria uma aposta interessante aí pro Vasco esse Daniel Ruiz. Entendo que é um jogador de tanto potencial e deve valor realmente aí bem alto pro Vasco contratar, mas eu gostaria de ver o Daniel Ruiz aí com a camisa do Vasco. É uma função que hoje
interessante pro Vasco aí, esse meio esquerdo aí, né, que joga na função do Nenê. E aí, família vascaína, o vascaíno vem esperando aí a cereja do bolo. Quem será esse jogador que vai dar um salto técnico aí no Vasco? E será esse nome? Vem do Chile? Se liga na informação aí do Jorge Nicola. Bora falar sobre Arangues no Vasco. Durante o programa do Nicola desse domingo, vocês me perguntaram sobre a situação do Arangues e eu entrei em contato com o André Cury, que é representante do jogador. Perguntei, André, em algum momento houve contato do Vasco para com vocês? E a resposta sim, houve um contato dos dirigentes da 777 para sondar a situação do Arangues. Só para você refrescar a tua memória, esse volante chileno de 33 anos de idade, que está fora do Brasil desde 2015, quando trocou o Internacional pelo Leverkusen, sempre foi titular na Alemanha. E decidiu-se agora, em comum acordo com o time alemão, que ele voltará à América do Sul, gostaria de jogar no Brasil. Tinha um acerto com o Internacional, na última hora o Inter recuou. Foi oferecido para o Palmeiras, para o Grêmio, para o São Paulo, e ainda não houve um acordo que pega, apesar do enorme talento dele, é a questão financeira. O Arangues é jogador para pelo menos R$1 milhão por mês. E esse talvez seja o grande entrave para que o atleta se transforme em reforço do Vasco. O Vasco que procura um volante, esse é muito bom de bola, bem acima da média, faria enorme sucesso com a camisa vascaína, não tenho a menor dúvida. O contrato dele termina na metade do ano, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça. Mas eu não descarto, inclusive, a possibilidade de o Leverkusen liberá-lo de forma antecipada, até porque os serviços prestados foram extremamente interessantes. Tá aí, família vascaína, Charles Arangues, né, que aqui no futebol brasileiro passou pelo Internacional e tá há muito tempo no Bayer Leverkusen. Se você pegar aquela entrevista, né, do Paulo Brax lá na ESPN, falando que o Vasco tá analisando o mercado, não pensando ali em agradar a torcida, né, para a questão de plano de sócio, um grande nome, é pensando que esse jogador vai chegar no esquema tático, vai chegar ali no Vasco e vai render tecnicamente, é um cara que se encaixa no modelo de jogo que está sendo proposto pela 777 e pelo Barbieri. Quando eu penso no Charles Arangues, né, um jogador como o Nicola falou aí, que deve ganhar, buscar um salário aí acima de 1 milhão ou em 1 milhão, é um cara que joga ali na posição de segundo volante, e quando você olha hoje pro time titular do Vasco, o Charles Arangues, na minha opinião, ele não se encaixa muito bem, porque seria um meio campo aí, Jair e Arangues, é um meio campo de qualidade, porque o Arangues é muito bom de bola, mas é um meio campo de pouca pegada. Seria uma situação aí que o Barbieri teria que observar. Ele é um jogador muito qualificado, é um jogador de muito talento, mas não sei se teria a pena investir 1 milhão, né, em salário aí pelo Charles Arangues. É um jogador que eu gosto muito aqui no Internacional, rendeu. Quem viu aquele Chile, né, bicampeão da Copa América, né, o Arangues, rendia demais, muito bom jogador, mas eu acho que não vale a pena ter esse salário para o Charles Arangues, e pensando no atual elenco do Vasco, no time titular, não sei se encaixa não, né, Jair e Arangues, até porque quando você vê a movimentação aí do Maurício Barbieri, ele tá priorizando um primeiro volante que é o Zé Gabriel, que na minha opinião é fraquíssimo. Se você imaginar que Charles Arangues e Jair poderiam jogar junto, ele pegaria o Figueiredo, que ele tá testando de segundo volante, colocaria o Jair, né, de primeiro e o Figueiredo de segundo, porque o Figueiredo tem mais características ofensivas, que é o caso do Charles Arangues, né? É um jogador que rende muito mais com a bola no pé, então acho que não encaixaria nesse momento. E pensando nas entrevistas aí do Paulo Brax, de trazer jogadores que possam se adequar ao sistema de jogo do Vasco, acho que o Charles Arangues não se encaixa nesse momento, porque um jogador que vai receber 1 milhão, é um empresário dele, tá buscando isso, é um jogador para ficar no banco. E nesse momento aí eu acho que ele dividiria aí posição com o Jair. Família vascaína, não sei se você pensa da mesma forma que eu, mas coloca aí nos comentários pra gente trocar essa ideia aí de vascaíno para vascaíno. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.